Olá, bom dia! Vamos começar agora um estudo sobre as regiões brasileiras e hoje, região Nordeste. Região Nordeste, a região brasileira mais nordestina do Brasil. Bom, a região Nordeste ela corresponde a 18% do território brasileiro. É composto por 9 estados, vamos contar, ver se é 9 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estados. Desde 1970 essa região ela tem essa definição aí, sendo que o maior estado é a Bahia. Cada região do Nordeste tem a sua particularidade, a sua riqueza cultural, que o brasileiro tem que saber destacar isso. Não confundam cearense com pernambucano, cada um tem a sua particularidade, é o que deixa o Nordeste cada vez mais bonito. Mas o que nós precisamos entender hoje, as subdivisões do Nordeste. O Nordeste é dividido em 4 grandes regiões: o Meio Norte, o Sertão, o Agreste e a Zona da Mata. A região verde aqui, a região Meio Norte, a região em amarelo, o Grande Sertão Nordestino, o rosa seria a Zona de Agreste ou simplesmente o Agreste Nordestino, e a região verde claro significa a Zona da Mata. A Zona da Mata, que foi a primeira grande região explorada do Nordeste. E aí quando nós temos a Zona da Mata, estudamos a Zona da Mata, nós precisamos saber que foi a primeira grande região explorada. Os portugueses chegaram pelo litoral e encontraram a Zona da Mata. Eles não viram o que a gente generaliza hoje do Nordeste ser uma região árida. Não, eles encontraram regiões de florestas, onde prevalece o clima tropical úmido. Então, nesta região, a região de Mata Atlântica era exuberante. Os portugueses exploraram, desmataram, ocuparam os solos, as regiões férteis, que é onde existe o solo massapé. O solo massapé, ele tem, alguns falam massapê, outros falam massapé. Uma grande riqueza que dá para explorar aí nos primeiros cultivos, né, que foi a cana-de-açúcar e outros. E também nós temos nessa região a maior densidade populacional, ou seja, o maior número dos habitantes nordestinos moram nesta região. Aí você me pergunta, professor, mas por que eles exploraram primeiro o litoral? Ora, porque os portugueses que cá vieram, eles chegaram pelo litoral, eles não vieram de avião ou algum outro, né, meio de transporte, tirolesa, caiu lá no meio do Brasil. Não, eles chegaram pelo litoral primeiro, né? E a Zona da Mata, ela pode ser dividida em 3 grandes núcleos econômicos. Um, chamado litoral açucareiro, fica na região próxima de Recife. É onde prevalece as usinas, as plantações de cana-de-açúcar, as usinas de açúcar e de álcool, que dão um poder econômico muito forte para a Zona da Mata, principalmente na região de Recife. Já o recôncavo baiano fica nas proximidades de Salvador. A região metropolitana de Salvador concentra o maior número de indústrias do Nordeste, seja do setor automobilístico, setor químico, petroquímico, vários tipos de indústrias compõem o recôncavo baiano. E o sul da Bahia, mais próximo da região de Ilhéus, onde se concentram as grandes monoculturas, nas plantações que antes eram apenas de cacau, hoje diversificaram em grandes monoculturas que na verdade são grandes propriedades de latifundiários, mas não deixam de ter uma grande participação econômica na região. Então toda essa região, desde lá do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, é composta pela Zona da Mata nordestina. Quase todas as capitais estão dentro dessa região. Então, você não pode confundir esta região com uma região árida, uma região muito quente, seca. Não, muito pelo contrário. Lá a umidade prevalece. Já o Agreste é uma zona de transição entre a Zona da Mata e a característica principal do Nordeste, que é a grande região, que é a região do Sertão Nordestino. Então essa zona de transição fica bem próximo da Serra da Borborema. Essa serra ela faz a diferenciação entre 2 tipos de regiões. Então essa zona de transição dá ao Agreste ainda uma particularidade de ter condições
de chuva, ter uma boa umidade. Então, lá prevalece o bioma característico como a caatinga hipoxerófila, que significa uma caatinga que se desenvolve em regiões de solos mais profundos, já que é uma região onde há um índice de chuva, uma quantidade maior do que no sertão nordestino, não tão quanto a zona da mata, mas essa chuva ajuda a desenvolver uns solos um pouco mais profundos, onde a caatinga que lá se desenvolve fica um pouco mais cheia, mais verde, uma caatinga um pouco mais bonita, certo? Não que a outra caatinga do sertão seja feia. Cidades com tradição festiva popular. As cidades que têm o maior número de festas populares, as famosas festas juninas, que estão nas cidades de Caruaru, de Campina Grande. Então, essa é a região onde tem essas cidades mais típicas do Nordeste. Lá prevalece uma economia de policultura em pequenas e médias propriedades. O que significa isso? A policultura, a variação de plantios, a diversidade, a alimentação básica do nordestino está saindo dessa região, do Agreste. A policultura, pequenos e médios produtores, familiares em geral. Quando nós falamos da região nordestina e que vem aquele pensamento do povo sofrido, da região seca, daquela caatinga hostil e daquela forma de vida peculiar do povo nordestino que vem no nosso imaginário, estamos falando dessa região conhecida como Sertão Nordestino, que pega quase todos os estados, né, na sua grande extensão. E aí algumas características dessa região chamada Sertão. É a maior região, tem um clima árido ou semiárido, ou seja, falta umidade, e aí nós precisamos entender por que falta umidade nesta região nordestina. Uma coisa nós podemos explicar que a falta de chuva nessa região é porque pelo litoral, né, nessa região da zona da mata, há uma grande concentração de chuva porque o oceano ele empurra para o litoral, ele empurra para a região do interior toda a umidade, certo? Quando essa umidade ela percorre toda a zona da mata, ela vai trazendo chuva, normalmente. Quando ela chega no agreste, que fica no pé da serra, só que deste lado, a chuva se concentra dessa região. Só que como a serra, ou o Planalto da Borborema, tem uma altitude considerável, essa chuva ela vai esgotar-se nessa região. E quando o vento continuar a caminhar, que nós chamamos de sotavento, ele vai mais seco para a depressão sertaneja, que falta então a umidade necessária para que ocorra a precipitação, a chuva. Por isso que toda essa região sertaneja sofre com a falta de chuva. Quando eu olho para esse perfil, eu tenho aqui o Oceano Atlântico, eu tenho o Planalto da Borborema, a chuva fica nessa região aqui concentrada na zona da mata e agreste, e toda essa região da depressão sertaneja, ela fica sem uma quantidade suficiente de chuvas anuais. Por isso a característica de um clima árido. Consequentemente, se o clima é árido, falta chuva, os rios também são poucos e também são temporários. O único rio que atravessa a parte do sertão que não é temporário é o Rio São Francisco, que tem uma carga, um volume de água que vem desde lá da região de Minas Gerais, certo? A caatinga que se desenvolve aqui é um pouco diferente da caatinga do agreste, ela é chamada de hiperxerófila, ou seja, de solos mais rasos, ela tem toda uma particularidade, ela é mais hostil, tem mais espinhos, onde se encontra uma maior quantidade de plantas, né, de cactáceas. Outra característica interessante é a região de formação de brejos. Falta chuva, mas quando a chuva consegue penetrar no solo, o solo vai se distribuindo, vai se organizando e formam pequenos açudes, pequenos brejos de concentração de água. E quem tem isso na sua fazenda, no seu sítio, ele é abençoado por Deus, porque ele tem uma reserva de água natural, que é utilizada para rebanhos, até para a utilização humana, certo? No agreste nós temos uma frase que exemplifica um pouco sobre o sofrimento do nordestino, que é chamado da indústria da seca.
A indústria da seca, nós podemos entender que o problema não é a seca, na verdade é a cerca. Então quem cerca as maiores riquezas do Nordeste são os grandes proprietários de terras. Então nós chamamos de indústria da seca. Porque quanto mais hostil é a região, mais os habitantes vão embora, abandonam e largam lá e vendem suas pequenas propriedades para grandes produtores que conseguem aproveitar aí a situação para tirar proveito das suas terras, de aumentar as suas terras e com investimentos eles conseguem aí poços e até utilizar a água, né, da transposição, por exemplo, do Rio São Francisco. Bom, pessoal, por último, nós precisamos verificar a região Meio-Norte. Região Meio-Norte também, assim como o Agreste, é uma região de transição. É a transição do sertão nordestino para uma região de um outro bioma, que é a região amazônica. Então, no meio disso existe a transição que é conhecido como meio-norte. Então o meio-norte, além de ser uma transição, também possui uma característica de uma vegetação particular, chamada de Mata dos Cocais, onde crescem palmeiras que vão diferenciando tanto do bioma amazônico como do bioma da Caatinga. É uma região meio-norte muito mais integrada à região norte do país. As pessoas se identificam muito mais com quem mora na região norte, região do Pará, do que com o próprio sertão nordestino. A atividade econômica que prevalece é uma atividade extrativista. Hoje, uma atividade crescente, uma atividade mineral, extrativismo mineral, de recursos minerais, de minérios, mas no passado ela sempre teve um valor muito maior. Extrativismo vegetal, que pode oferecer vários tipos de produtos, entre eles ceras, óleos, castanhas, para serem exportadas, para servirem como base para a indústria de cosméticos, indústrias químicas. E o Meio-Norte participa dessa forma. O que dá a característica de extrativismo vegetal é que, por possuir esse recurso, o Meio-Norte ele consegue preservar um pouco mais as suas matas, no caso a mata de cocais, porque você não desmata aquilo que está te dando fruto. Embora avanço, né, da fronteira agrícola também está chegando nesta região, comprometendo aí os biomas que lá existem. Bom, pessoal, por hoje é só. Nós ficamos por aqui. Na próxima aula nós continuamos o estudo de regiões brasileiras, ok? Fiquem com Deus e eu já fui. Até mais.